Olá, paz do Senhor, meus irmãos. Aqui é o pastor Oséias. Muito boa tarde. Povo abençoado. Prazer estar aqui. Espero ajudar vocês nessa pesquisa ou nessa curiosidade sobre as festas juninas. Alguns irmãos do meu ministério e outros de outras denominações e até não evangélicos nos perguntam e querem informação. Essas festas devemos participar? Faz mal participar? Prejudica a vida espiritual? Permitem ou dá abertura a legalidades demoníacas? E aí nós devemos ter um tempo, pesquisar, refletir, e estudando a palavra de Deus, estudando aqui também a procedência, estudando também a origem dessas festas. Acredita-se que essa festa ela nasceu na França no período do século XII e ela entrou nas igrejas protestantes, porque depois de Constantino declarar sua fé a Cristo, ou declarar ser cristão, lá pelos anos 300 depois de Cristo, então foi absorvido várias festas pagãs, né? E a festa junina era uma festa à deusa chamada Juno, né? E aí foi chamada de festa Junônias. E aí foi introduzida na Igreja Católica como festa a São João, né? Que era primo de Jesus, João Batista. Sabemos que no dia 24, no calendário católico e nas regiões folclóricas, nós estamos comemorando, nós não, a sociedade católica, né? Eles estão festejando no dia 24 a festa a São João, no dia 13 a festa a Santo Antônio e no dia 29 a festa a São Pedro. Então, só por aí você já deve analisar que é uma festa voltada para os santos, para homenagear, né, para honrar e venerar aos deuses, aos santos canonizados, né, como Santo Antônio, São Pedro e a São João. Então vamos aqui observar. Crentes podem participar dessas festividades e nós olhando aqui, quem participa dessas festividades, elas estão inocentemente ou talvez conscientemente, né, estão venerando, adorando aos santos da Igreja Católica. Estão celebrando e estão promovendo essas idolatrias, sem saber, ou alguns já conscientes sabem que essas festas têm origem e elas são de celebração ou de veneração ou promovem a idolatria, né? A Santo Antônio, a São Pedro e a São João. Então eu quero orientar os irmãos aqui que nós não devemos honrar nem promover essas festas idólatras, tá certo? A Bíblia diz em 1 Coríntios, vamos olhar aqui 1 Coríntios, capítulo 10 e 33. 1 Coríntios, capítulo 10 e 33. Espero que o vídeo não fique muito comprido, né? 1 Coríntios, capítulo 10 e 33. Diz o seguinte: 1 Coríntios, capítulo 10 e versículo 20, melhor dizendo. Me perdoe aqui o equívoco. 1 Coríntios 10 e versículo 20. Antes digo, olhe bem, meus irmãos, antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, sacrificam aos demônios, e não quero que sejais participantes dos demônios. É um versículo chocante, mas é um versículo que pode ajudar você a fazer uma interpretação e uma análise. Vai ajudar você a entender sobre as festas juninas, porque a Bíblia diz: antes
digo, Paulo está dizendo, 1 Coríntios capítulo 10 e versículo 20, antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero, meus irmãos, que sejais participantes com os demônios. Versículo 21 também é muito importante. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. É triste, é chocante, pode parecer até pesado, mas é a Bíblia que está ensinando através do apóstolo São Paulo, que nos ensina que quanto as comidas e as festas que sacrificam aos ídolos são sacrificadas aos demônios. E não podeis, irmãos, não podeis, não deveis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20 e 21. Aí o versículo 22, irritaremos ao Senhor, somos mais fortes que Ele. Aí o versículo 23, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei, nem todas, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então, se não edifica, se não agrada a Deus, nós devemos distanciar. Outros textos que a gente poderia ler muito aqui, mas o tempo corre, sabemos que essas festas provocam a ira de Deus. Você vai encontrar em Deuteronômio capítulo 32 e versículo 21 e Jeremias 44 e versículo 3. Vamos ler pelo menos Deuteronômio aqui. Estou tentando fazer um vídeo mais rápido, tá? Para deixar para os irmãos do nosso ministério e também aqueles que tiverem essa curiosidade de procurar saber sobre a participação das festas juninas. Capítulo 10, aliás, Deuteronômio 32 e 21. Deuteronômio, capítulo 32 e versículo 21. Diz o seguinte: zelos me provocam com aquilo que não é Deus, como as suas vaidades me provocaram a ira. Portanto, eu vos provocarei a zelos com os que não são povos, como uma nação louca os despertarei a ira. Então, a gente não devemos provocar a ira de Deus, amém? E sobre as comidas? Sobre as comidas, nós devemos ler aqui em Atos capítulo 15, versículo 20, Atos 15 e 20, livro de Atos, no capítulo 15 e versículo 20. Meus irmãos, perdoem, estou na sala aqui, minha esposa faz o serviço e chegou um cliente. Atos 15 e 20. Atos 15 e 20. Diz o seguinte: Atos 15, versículo 20. Mas escrevo-lhes que vos abstenhais das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Então, o nosso escritor irmão Lucas, que escreveu o livro de Atos, ele está dizendo para a gente não se envolver, não comer, não participar das coisas contaminadas e sacrificadas aos ídolos. Se você vai ainda no capítulo 15 e 29, diz assim: eu que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue e da carne sufocada e da fornicação. Então, o escritor está dizendo para a gente se abster, distanciar, ficar longe, né, das coisas que são sacrificadas aos ídolos. E a Bíblia diz que quem sacrifica aos santos está sacrificando aos demônios. Quem homenageia aos santos, isso você vai ver em 1 Coríntios 10 e 15. Vamos dar uma passadinha aqui. 1 Coríntios, no capítulo 10 e 15.
capítulo 10 e 15. O vídeo pode ficar um pouquinho longo, mas o versículo diz, 1 Coríntios 10 e 15, e vamos ler o 14 e o 15, né? Portanto, meus amados irmãos, fugi da idolatria. 1 Coríntios 10 e 14. Portanto, meus amados irmãos, fugi da idolatria. Falo como a sábios, julgai-vos a vós mesmos o que é digno. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é comunhão do sangue de Cristo? E o pão que participamos não é porventura comunhão do corpo de Cristo? Porque aí eu vou para o versículo 20 que nós já lemos. Versículo 20 de 1 Coríntios 10. Antes vos digo que as coisas que os gentios sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então essas festas idólatras são venerações aos santos, né, aos ídolos. E nós estamos vendo aqui em 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 14 e 15, né? Não devemos participar e ser participando dessas mesas. Portanto, nós vamos agora ver no capítulo 12 e versículo 1 e 2, diz assim, não vos adapteis, não vos amoldeis ao sistema deste mundo. Não vos amoldeis, não sejais amoldados. Vocês não devais vos conformar com este mundo, mas transformar-se pela renovação do vosso entendimento. Então, essas festas não glorificam a Deus, né? E não são para a glória de Deus. Então, nós devemos saber de onde vem, qual a procedência, qual o propósito e o que a Bíblia está ensinando. Essas festividades são festividades a ídolos, a idolatria, promovem a idolatria e nós não devemos ser participantes. Fugir da idolatria. 1 Coríntios 10 e versículo 13. 1 Coríntios 10 e 13. Diz assim, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes com a tentação vos dará também o escape, né, para que possais suportar. Então, nós fugimos da tentação, Deus nos livra da tentação, mas tem gente que corre para cima da tentação. O versículo 31, portanto, que comais e que bebais, faça isso para a glória do Senhor. Se isso não vai para a glória de Deus, irmão, evita, foge, se afasta. Eu fico aqui com essas recomendações na sexta-feira desse mês. Agora, hoje, terceira semana, a data, deixa eu ver direitinho aqui, hoje é 17, então na próxima sexta-feira já vai ser 17, hoje é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, 17, 18, 19, 20, dia 21. Nós estaremos dando um estudo mais apanhado, né, sobre essas idolatrias, tá bom? Na sexta-feira nós queremos contar com os irmãos e vamos falar. Então faça como Jó. Jó capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Esse homem era justo, temente a Deus e desviava do mal. Amém? Então não promova, não coopere, não participe. Mas pastor, minha escola, meus filhos, irmão, só tem uma observação muito bacana que eu vou dizer para vocês. Se você vê que não é envolvida com idolatria, não foi sacrificada, pergunte à diretoria, pergunte aos líderes como é essa festa. E se não houver um misticismo, não envolver o folclórico, tá bom? Os irmãos tentem ser prudentes e ajudar os seus filhos a não participar, ou ver direito se pode participar nessa questão, se for totalmente isenta, né? Se não envolver a adoração aos santos. Mas o melhor de tudo é ensinar os seus filhos para que depois eles não cresçam contextualizado, né, ou dentro desse sistema, amoldado a esse sistema. Amém? Deus abençoe. Ficou um videozinho comprido de 14 minutos. Deus abençoe os irmãos. Um abraço.